Quero te dar boas-vindas outra vez à sessão falando a respeito de oração em nossa família, em nossos relacionamentos, e concluímos nossa última sessão dizendo que a coisa mais importante é orar por sua família. Queremos te passar algumas maneiras e discutir um pouco como orar pela sua família. Então, essa é a minha esposa Tex, estamos casados faz 47 anos e tem sido uma aventura. Tem sido uma aventura. E eu ainda falei para você, antes de nos casarmos, não posso te prometer que seremos ricos, mas te prometo que a vida com Jesus não vai ser chata. E não tem sido chata. Então, tem sido boa. Tem o sido Senhor muito tem sido bom conosco. Ele nos abençoou com 2 filhos e, na verdade, temos 5 netos. Sim. Então, nós estamos já vivendo faz tempo, né? Nessa vida de criar filhos, e tem sido uma bênção. Às vezes é difícil, mas tivemos tempos maravilhosos. E você mencionou na nossa última sessão que provavelmente a coisa mais importante é orar por seus filhos, e isso ajudou mais do que qualquer outra coisa. Então vamos falar sobre isso. E como isso começa? Quando você começa a orar para os seus filhos, como você ora pelos seus filhos? Pessoalmente, nós oramos por nosso filho. Nós não sabíamos que ele iria ser um menino, mas o Senhor disse que ele era e que ele ia ser um homem que iria compartilhar Jesus. E ele tem sido. Para mim, isso foi uma bênção. Isso foi antes dele nascer. Foi antes dele nascer. Certo. Deus nos disse e foi uma bênção. Então, olha, uma coisa como um casal jovem, vendo como Deus nos disse aquilo e compartilhou com a gente, nos mostrou que podíamos confiar no que a sua palavra dizia. A palavra de Deus é fiel. Verdade. Olha, então vamos voltar a falar. Quando você falou antes dele nascer, o Senhor falou ao nosso coração. Na verdade, impusemos as mãos sobre você, sobre sua barriga, e dedicamos ele, o Dave e a Renê, para o Senhor, né? E os dois nasceram em uma situação estranha. O Dave nasceu em Chicago e a Renê nasceu na Suíça. Então, dedicamos eles ao Senhor. E uma das coisas que eu encorajo os pais, você pode dizer, meus filhos, eles têm 40 anos de idade, não tem problema. Nunca é tarde demais para entregá-los ao Senhor. Na verdade, a vida inteira você precisa reentregá-los ao Senhor. Então, quero te encorajar a fazer isso, mas entregamos eles ao Senhor. Então, orar a palavra. Você mencionou orar a palavra, declarar as promessas de Deus. Explique isso. Há promessas que Deus tem dado para mim, tanto para os nossos filhos e netos. Eu posso voltar para a palavra de Deus, mesmo quando a Renê e o Dave não estavam andando com o Senhor como deveriam. Eu buscava a Deus e dizia, Deus, eu sei que você é real e eu sei que você me deu essas promessas para os nossos filhos. Então eu vou confiar que o Senhor fará o que quiser na vida deles. Vimos as promessas sendo cumpridas na vida deles. E olha, acho que enquanto você lê as passagens bíblicas, na medida que a pessoa lê a Bíblia, então Deus fala ao seu coração e você vê um versículo que chama atenção e você fala, isso aqui é para essa criança, esse é para outra criança. Não que você esteja buscando isso, mas acontece na medida que você lê a Bíblia, em seu tempo de oração, que é muito importante. E também eu queria te perguntar sobre algo que acho que não é bem orar para os seus filhos, mas traz um impacto na vida deles. Eu lembro que quando vivemos na Alemanha, você tinha o seu tempo de oração, a Renê chegava e tínhamos um relógio de cuco. Nos conte um pouco sobre isso. Sim, temos um relógio de cuco alemão. E cada meia hora o passarinho saía para fora. A cada hora ele cantava um número de vezes que correspondia com a hora. E cada meia hora ele cantava uma vez. Acho que a Renê, ela tinha 4 ou 5 anos de idade, algo assim. Eu sentava no sofá e eu orava, lia a Bíblia e cantava. A Renê vinha de vez em quando e ela tinha um caderninho, de cabeça para baixo, mas ela tinha seu tempo a sós com Deus. O relógio de cuco desempenhou um papel nisso. Ainda temos aquele relógio. Na verdade, está na casa da nossa filha e seu marido. É um lembrete para ela sobre como Deus pode trabalhar em sua vida e como ter um tempo a sós com Jesus é importante. E eu me lembro do que você fazia, falando para ela assim, olha, fica aí, quietinha, enquanto mamãe está orando com Deus, e você fica quietinha aí, e quando chegar o passarinho a gente conversa, né? Sim, então vamos brincar. Aí ela fazia isso, não é? E eu sei que muitas mães, eu não sei como cuidar dos meus filhos. Olha, você treinou a Renê em meio a isso, não foi?
E tinha outra coisa de oração com nossos filhos que acho que foi muito importante. Tínhamos devocionais, Sim. né, às vezes. E os nossos 2 filhos oraram para receber Cristo no tempo de devocional. E não foi assim, você quer aceitar Cristo agora? Não, os 2 chegaram depois e falaram assim, posso conversar com você? E então voltamos, conversamos com eles e tanto o Dave quanto a Renê entregaram o coração a Cristo. Agora, tem outro detalhe que acho que é muito importante, que eu sei que eu e você fizemos isso, que é orar para quem eles vão se casar, Sim. né? E começamos a orar bem cedo, não é mesmo? Para a pessoa que quer casar com eles. Então, qual é a importância disso? Bem, a pessoa com quem você vai viver o resto da sua vida vai te afetar. Se essa pessoa não tem um relacionamento correto com Jesus em primeiro lugar, vai ser difícil para vocês terem um relacionamento bom. Isso foi uma das coisas pela qual oramos, para que os cônjuges amassem a Jesus, que se honrassem e se respeitassem. Vimos tudo isso, todos temos lutas, eles tiveram suas lutas, mas tem sido uma bênção para nós poder ver de perto, porque eles vivem na mesma cidade que nós e é uma bênção com os nossos netos também. Na verdade, somos muito abençoados orando para os nossos netos também, orando para que Deus toque a eles e suas esposas. E enquanto oramos para que Deus comece a moldar essas esposas e esposos agora. Vai preparando eles e preparando os nossos netos, preparando um para o outro. E isso é absolutamente importante que você esteja orando por essas crianças, pelos seus netos, e talvez essa seja uma das maiores batalhas que exista, orar por essas crianças. E uma outra coisa que quero mencionar rapidamente, nossos 2 filhos, se formos sinceros, com os nossos 2 filhos, teve uma época que desviaram do Senhor. O que é que você fez quando se desviaram do Senhor? Chorei muito. Mas a Bíblia diz que Deus nutre essas lágrimas em oração. Além disso, eu intercedia quando eu falava com Dave e a Renê e eu sabia que eles não estavam caminhando com o Senhor. Eles vinham falar com a gente e eu simplesmente intercedia o tempo todo. Senhor, toque em seus corações agora. Se eles estão em uma situação que não devem estar, fale aos seus corações. Houveram situações assim? Existem diferentes tipos de orações, mas o foco principal do meu coração com os nossos filhos é que eles sabem que eu oro por eles. Eles vêm até nós agora e dizem, eu quero que você ore por mim, você pode orar por mim? Isso é porque nós construímos uma fundação ao longo dos anos na vida deles. Eu encorajo vocês para nunca desistirem dos seus filhos, não importa onde estão, o que estiver acontecendo, Deus é fiel e Ele os chamou e vai fazer acontecer na vida deles. E nós também oramos pelas situações, as pessoas que iriam encontrar, e Deus trouxe pessoas na vida deles, tudo planejado, estavam começando o negócio, deu errado, e naquele mesmo dia, aquela esposa dele ligou e falou assim, vem para essa escola de discipulado, e foi aí que Deus mudou ele totalmente. Então Deus trouxe circunstâncias, e você pode orar por circunstâncias para virem à vida deles, e olha, Deus pega isso e Deus usa para a glória dele. Então, ore por essas circunstâncias. E eu lembro que uma vez oramos e o Dave foi jogar basquete com os amigos, aí ele chegou e uma garçonete, que depois foram tomar café, e uma garçonete começou a falar de Jesus com eles. Então o Senhor não queria largá-lo. Então ore por essas circunstâncias. E acho que o principal é diariamente, consistentemente, levar eles diante do Senhor, e Deus pega as suas orações. A coisa mais poderosa que você pode fazer por seus filhos é orar por seus filhos. Enquanto você ora por eles, tem coisas que nem mencionamos. São muitas as situações, mas existem coisas que você pode fazer e Deus te mostra. Mas você tem que fazer isso diariamente, orar por seus filhos. Ore para Deus proteger os seus filhos todos os dias. E Ele fará isso, Ele vai honrar suas orações. Apenas busque a face dEle e Deus fará grandes coisas. Agora, na próxima sessão, vamos falar da importância que a oração tem no futuro dos seus filhos, tá bom?